Mas vamos lá, nós vamos fazer nosso estudo hoje, irmãos, entrando no capítulo 6 de Hebreus, tá? Então, vamos lá, vamos começar um novo capítulo aqui, mas, na verdade, a gente tem que repassar o finalzinho aqui do capítulo 5 para pegar o fio da meada, né? Para seguir com o entendimento correto. Porque quando a gente vê aqui no capítulo 5, no versículo 10, né? Só lembrando, quem tem participado lembra disso, porque a gente já deixou o gancho para o capítulo 6. Ele diz aqui a respeito do sacerdócio de Cristo, que ele é chamado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, o que acontece aqui, irmãos? Ele vai entrar nesse assunto de falar a respeito do Melquisedeque para estabelecer essa relação que ele faz aqui com esse personagem do Antigo Testamento, que, na verdade, constava lá na Palavra de Deus, em Gênesis, e ele diz, olha, esse Melquisedeque tinha muito a dizer para nós, mas ele afirma assim de uma forma genérica, né? Vocês não atentaram para isso. Porque todos aqueles que ficaram de uma forma rasa e não atentaram para o verdadeiro significado das coisas na palavra de Deus, permaneceram na ignorância. Então aqui ele faz uma exortação, né? E o capítulo 6, então é isso que tem a ver com o nosso capítulo 6, ele é todo uma exortação. A gente pode ver que no final, né, o último versículo do capítulo 6 é onde ele vai novamente tomar esse assunto. O versículo 20 lá diz, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, existe um intervalo aqui entre esse versículo 10 de Hebreus 5 e o começo do capítulo 7, né, o versículo 20. Ele faz aqui um parêntese para fazer essa exortação. Vocês não atentaram para aquilo que foi revelado através de Melquisedeque. E nós vamos falar sobre isso. Ele disse, e nós vamos falar sobre isso também, porque nós vamos estudar o capítulo 7, meditar um pouquinho a respeito do que aconteceu e do que isso revela o sacerdócio de Cristo, né? Então, a exortação segue aqui no final do capítulo 5, dizendo, do qual, ou seja, desse Melquisedeque, muito temos que dizer, de difícil interpretação. Por que difícil interpretação? Porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino, mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Então, ele diz aqui, olha, vocês se tornaram negligentes com a palavra de Deus. Ele está falando de uma forma geral aqui para os hebreus. Mas isso é grandemente aplicável às igrejas hoje, aos crentes hoje, né? Nós temos nos tornado cada vez mais rasos, irmãos. A gente vê a falta de conhecimento da Bíblia é assustador. Às vezes eu converso com alguns irmãos que eles falam a geração, talvez a geração deles já não era tão forte, mas o que se depara é que os jovens agora são mais rasos do que antes.
A gente não sabe se quais são as coisas que causaram, né, que vão causando essa crescente ignorância da palavra de Deus. Outro dia um irmão comentou, teve um encontro de jovens lá em Bauru. Então chamaram algumas igrejas do interior lá. E os irmãozinhos lá, os jovens de Sodimenosi foram também, né? Aí o irmão ali comentou que um deles voltou, né? Comentou, a gente precisa estudar mais a Bíblia. Porque eles se deram conta de que muitas perguntas que eles fizeram, tipo, né, teve estudo, pregação, teve uma gincana bíblica lá, e eles perceberam que eles não sabiam nada. Mas o cenário tá meio assim, irmãos. Mas não são só os jovens, não. A gente já vê, assim, às vezes não tem nem o conhecimento histórico da Bíblia, mas o fato é que essa falta de conhecimento histórico, então, impede qualquer conhecimento mais profundo. O autor de Hebreus aqui chama a atenção deles porque eles se tornaram negligentes e não se aprofundaram, vocês ficaram no leitinho. Então a gente precisa tomar cuidado para não estar no leite, ou às vezes até tomando um leite ralo, porque se o leite não for forte o suficiente, não alimenta, né? Não vai nutrir. A gente tomando essa comparação, né? Uma parábolazinha aí. Você pegar uma criança que se alimenta só de leite, bom, por um tempo aquilo vai sustentar, deve sustentar ele. Mas se o leite da mãe for fraco, né, se não tiver os nutrientes, a criança também definha, não é verdade? Agora, mesmo que seja um leite forte, chega uma hora que a criança não sobrevive mais com leite. Ela precisa de alimento sólido. Assim, espiritualmente, nós somos assim. É natural que quando alguém é assim, um bebezinho em Cristo, né? Ele precisa ter aquele leitinho inicial, mas chega um ponto que ele tem que partir para um alimento mais sólido. Ele tem que evoluir, tem que ter um mantimento sólido. Ele diz aqui que o mantimento sólido é para os perfeitos. Isso não quer dizer que para os perfeitos, aqueles que não pecam, Não, aqui essa palavra perfeito está no sentido, o alimento sólido é para aqueles que têm progresso normal de crescimento. Esse alimento correto vai nos fazer atentar para as coisas gradativamente. O crente está sempre tendo o que aprender e o que crescer, né? Mesmo que a gente chegue àquele ponto, olha, a Bíblia não tem passagem que eu não tenha lido, que eu não conheça. Ótimo se for assim. Mas isso não quer dizer que a gente já aprendeu tudo que tem a respeito dela, porque as verdades espirituais da palavra de Deus, a gente vai se aprofundando. Cada vez que a gente estuda um assunto, na verdade, nós temos o que crescer. O que ele diz aqui, então, no início do capítulo 6, é uma condenação não a que se atente ou que se estude esses assuntos que ele aborda, mas o fato de ficar nos rudimentos desses assuntos. São assuntos importantes que ele cita. Vamos ler, então, capítulo 6, os primeiros versículos, ele diz assim, olha, por isso que nós precisamos deixar o leitinho e partir para o alimento sólido, né? O mantimento sólido da palavra de Deus. Então ele diz, por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição. Não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus,
e da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. E isto faremos, se Deus o permitir. Vamos fazer uma paradinha aqui, tá? Então, o autor de Hebreus está condenando que se estude esses assuntos? Não. Hã? Claro que não. O que ele está condenando é que se fique nos rudimentos. O que são os rudimentos? Aquela coisa basiquinha, né? Essencial. Os primeiros elementos. É óbvio que nós precisamos ter entendimento dessas coisas. E logo que a gente nasce de novo, nós precisamos ter entendimento dessas coisas. Ele fala de três... É curioso que ele fala de 3 categorias de assuntos aqui. A gente vai destrinchar eles aqui um pouquinho. Mas todos eles são importantes. Só que quando a gente se converte, né, o bebezinho em Cristo, recém-convertido, ele tem um entendimento dessas coisas, ele precisa ter um entendimento básico dessas coisas. Mas ele tem que crescer nesses assuntos, no entendimento deles. Então, como é que ele passa isso? Esses assuntos que ele aborda aqui? Olha, a gente ficar nos rudimentos da doutrina, ou seja, do ensino de Cristo? Não, devemos prosseguir à perfeição, ou seja, crescer nisso. Não lançando de novo o fundamento do arrependimento, quer dizer, não ficar tendo que repetidamente voltar às bases disso. O arrependimento de obras mortas e fé em Deus. Isso é um assunto que a gente precisa ter um mínimo de entendimento até para se converter, certo? Se eu não souber basicamente o que é o arrependimento e a fé em Deus, é impossível eu ter o entendimento essencial para uma conversão. Então, uma coisa básica, né? É o básico do básico. Mas, irmãos, a gente tem prazer em ouvir pregações, em examinar a Bíblia, ler mais sobre esses assuntos? Sim, né? Por quê? Bom, reforça a nossa fé e, ao mesmo tempo, à medida que a gente vai examinando esses assuntos com mais cuidado, nós vamos enxergando que a coisa é bem maior do que... Não é verdade? É bem maior do que a gente imaginava. É muito mais glorioso do que aquilo. Então, nós vamos crescendo no entendimento. Isso é ir rumo à perfeição. Tá? Isso não quer dizer que, bom, crente não precisa mais ouvir sobre arrependimento e fé. Se eu já me arrependi dos meus pecados e creio em Deus, creio no Cristo que Ele enviou como meu Salvador, isso não quer dizer que eu não deva e não precise mais examinar esse assunto na minha vida. Ao contrário. O que eu não posso é ficar nos rudimentos. Nós precisamos crescer. Nós temos que nos aprofundar na doutrina da salvação, até a doutrina da salvação, que é o básico, precisamos. Tá bem? O que a gente vê, de um modo geral, irmãos, se você perguntar sobre a doutrina da salvação, questões sobre a salvação, sobre o arrependimento e fé, como ele é operado, o que é, grande parte dos crentes hoje não sabe explicar sua fé. Não sabe um mínimo. Não tem, né? Tem um entendimento assim muito raso. É tão raso que muitas vezes chega a fazer a gente duvidar de que
realmente tem ali uma conversão. Nós queremos crer que tenha. Mas o entendimento raso faz a gente até questionar isso. Então ele fala aqui dessa primeira categoria de assuntos, o arrependimento e a fé em Deus, são assuntos relacionados diretamente à salvação. Em seguida ele fala, no versículo 2, a doutrina dos batismos e da imposição das mãos. Tá, então nós temos aqui uma outra categoria de assuntos. O que é o batismo, irmãos? O batismo é um passo de obediência ao mandamento de Deus, uma ordem de Deus, para o salvo que crê na sua salvação. Certo. Mas ele é o quê? Ele é um ritual seguido, né? Simbolizando que Exato. para o mundo e vive para Deus. Também. Então, o batismo é representativo de tudo aquilo que é a realidade da nossa salvação. Né? Nós demonstramos isso ali através desse ato simbólico. Então, como o irmão explicou bem aí, né? Nós estamos simbolizando a nossa salvação. Tem muitas pessoas que se batizam sem nenhum entendimento disso. Será que se nós já entendemos isso, o batismo é um assunto a ser esquecido? Não. Nós podemos entender melhor. Por que é que Deus introduziu o batismo? A imposição de mãos, para nós, hoje, é uma coisa que não diz tanto respeito, não fala tanto, né, a nós. Mas vamos falar um pouquinho aqui, rapidamente, sobre isso. No tempo apostólico, a imposição das mãos era assim, um ritual também da igreja. Então, vejamos, aqui ele está falando de duas coisas que são atos simbólicos, representativos, rituais, como a gente diz. Tá? Fazem parte do rito da igreja. E eles têm sua importância. O batismo simbolizando uma conversão, sendo ministrado pela igreja. A imposição de mãos também era um ato simbólico. A imposição de mãos sempre representa a transmissão de autoridade ou de bênção. Tá? A imposição de mãos sobre alguém. E isso foi bastante usado no tempo apostólico. Hoje nós usamos a imposição de mãos basicamente só na ordenação, né, de um pastor, de um diácono. Não é porque o uso é restrito que ele não tenha um significado. Aqui, irmãos, acho que a gente teria muito, na verdade, o que falar sobre isso. Tá? É uma coisa que eu martelo, às vezes, e que muita gente até não concorda muito comigo. Isso, tá? Eu vejo no batismo, assim como na imposição de mãos, a questão da autoridade eclesiástica. Então, é um assunto que requer um entendimento melhor. Não é um mero ritual que qualquer um possa fazer. A gente pega já no Antigo Testamento. Qualquer pessoa podia impor as mãos? Não. Aquele que ia fazer isso era ordenado por Deus. Né? Os sacerdotes, os reis, todo mundo que era ungido alguma coisa tinha imposição das mãos. Essa transmissão de bênção, de autoridade, era feita por ordem divina. E nós temos dentro da doutrina de Cristo, ele está falando ainda da doutrina de Cristo, os ensinamentos a respeito disso. Existe uma ordem de Deus, uma ordem divina a respeito desses rituais.
existe uma questão de autoridade, existe uma questão de poder, não propriamente do homem, mas existe uma questão de poder que emana de Deus, né? E é ali simbolicamente representada por aqueles homens. Isso foi com os apóstolos e assim tem sido com a igreja apostólica, ou seja, a igreja que vem dos apóstolos, não é a católica apostólica romana, tá? Mas sim a igreja cristã apostólica, aquela igreja que nasceu com Cristo e que assim aprendeu, se multiplicou, desenvolveu e recebeu os ensinos através dos apóstolos dele. Jesus preparou esses homens para isso. Bom, mas não é o nosso assunto. Só quero dar uma pinceladinha aqui a respeito dessas coisas. Ele está justamente exortando, olha, que nós não devemos ficar nos rudimentos desses assuntos. Ele fala também de outra categoria de assuntos, no versículo 2 ainda, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Então, aqui claramente ele está falando de assuntos relacionados à escatologia, que a gente chama, né? Os temas futuros. Então, percebam que ele coloca aqui 3 categorias. Aquelas básicas que são concernentes à salvação, arrependimento das obras mortas e fé em Deus. Temas presentes, o entendimento do todo o simbolismo do batismo e da imposição de mãos. E agora ele fala do entendimento a respeito da própria ressurreição eterna dos mortos, a ressurreição dos salvos e do juízo eterno, o julgamento de Deus. Então ele está falando das coisas futuras. Nós devemos buscar maior compreensão da parte de Deus. Irmãos, não fiquemos nos rudimentos. A palavra de Deus aqui está exortando. Amém? Nós temos aí combinado de mês que vem começarmos um estudo mais profundo, bíblico. Está aí uma oportunidade de nós crescermos juntos num entendimento em aprofundar mais nosso conhecimento da palavra de Deus. Será que nós vamos aproveitar isso? Hã? Tá? Estou citando aqui. Nós vamos estar investindo nisso. Mas, sabe, isso é uma questão de determinação nossa, de desejo da nossa alma. Eu fico feliz pela irmã que se manifestou assim, olha. Sabe, aquela coisa, eu preciso crescer. Eu preciso dar um passo a mais. Eu preciso... Né, eu sinto que já está desconfortável ficar como eu estou. Imagina assim, um menino, né, de 6, 7 anos ali, com aquela roupinha infantil ainda, né, ele começa a crescer. Imagina ele com 14 anos usando aquelas mesmas roupas. Já pensou? O Pedro aqui usando as mesmas roupas que ele usava há 6 anos atrás? 6, 7 anos atrás? Não dá, né, Pedro? Não cabe mais. E ainda que ela esticasse, você não se sente mais confortável daquele jeito.
tem certas coisas que chegam um momento, olha, eu preciso sair do ninho, né? Eu preciso realmente dar um passo a mais na minha vida. Espiritualmente é bom que a gente tenha essa sensação. Peraí, eu preciso alçar voos mais altos. Eu preciso crescer. Mas essa questão de... Ele usa aqui uma expressão, lançando de novo o fundamento dessas coisas. Então, é ficar repetidamente voltando a eles, tendo que voltar a eles. Isso não pode ser. Eu tenho que ir cavando mais fundo e crescendo. Isso me lembra uma coisa que Paulo diz lá em 2 Timóteo. Vamos dar um pulinho lá. Segunda Timóteo 3. Vamos ler desde o versículo 1 aqui. Quero falar aqui de algumas pessoas dos últimos tempos. Né? Ele diz, sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites, dos prazeres, né, do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Desses, afasta-te. Olha, esse cenário aqui dos últimos dias está muito parecido com o que a gente vê por aí, né? Mas ele segue dizendo, olha, porque desse número, ou seja, dentre esses, são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências. E aí, versículo 7, usa a expressão que eu queria, né? Que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Parece que estão aprendendo, mas não chegam ao conhecimento da verdade. Parece que aprendem, mas não aprendem. Se alguém não chega ao conhecimento da verdade, é porque, de fato, não aprendeu. Certo? Então, esse cenário aqui, irmãos, me parece descrever de uma outra forma, e aplicado num outro contexto, num outro cenário, mas é bem aquilo que o autor de Hebreus aqui está dizendo. Tem pessoas que estão sempre com aparência de piedade, mas não saem desses rudimentos e tem que ficar lançando de novo, ou seja, tem que ser ensinado de novo, e de novo, e de novo, e parece que não sai daquilo, porque nunca aprendem. Tá? Aprendem, mas não chegam ao conhecimento da verdade. Talvez teoricamente saibam explicar, decoram, mas de fato não entenderam. Então você tem que voltar àquelas coisas básicas. Sabe, é uma coisa que entristece até, mas faz parte daquele ou daqueles que têm a função de ensinar na igreja. Porque sabe qual é o desejo da gente? Que pessoas novas vão chegando, elas têm o leitinho delas e elas vão se agregando e que a igreja toda vai, o quê? Crescendo. Né? Os novos que chegam e os que já estavam lá, que a gente vai crescendo. Mas entristece muito que volta e meia você vê que você tem que voltar no básico ali, no beabá, como dizem, né? Naquela coisinha essencial, porque de verdade, muitos ainda parece que não entenderam nem o básico. Então você tem que ficar lançando novamente os rudimentos. Você tem que ficar de novo voltando àquelas coisas básicas.
E isso denota um problema. Tá? Porque o que ele vai dizer aqui em seguida é algo bem pesado. Vamos ler, versículo 4. Ele diz, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados... Desculpa, a gente leu lá Timóteo, mas nós voltamos para Hebreus, tá? Só deixar claro aqui. Hebreus 6:4. Então ele diz, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus, mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada, e perto está da maldição, o seu fim é ser queimada. Opa, então aqui, esses versículos, irmãos, aqui, geram uma certa polêmica, vamos dizer assim. Por quê? Você pode, lendo ele, ter o entendimento de que é possível se perder a salvação. Perceberam isso? Alguns usam esse texto para alegar a possibilidade da perda de salvação. E ainda dizendo, é impossível que alguém que foi salvo, eles entendem tudo isso aqui como alguém que tenha sido salvo e recaiu. Ou seja, ele caiu da graça. A expressão usada aí no meio evangélico, né? Então, é impossível que ele se arrependa de novo. Então, ele não tem uma segunda chance. Tá? Ele se converteu, aí ele caiu da graça, abandonou a fé, ele perde a salvação e não tem mais chance de se arrepender. Apesar de parecer isso, não é isso que ele está dizendo. Tá? Até porque esse entendimento é uma das regras que a gente tem que usar para entender a Bíblia, o contexto. Eu não posso interpretar um texto isoladamente e criar uma doutrina em cima dele, ignorando todo o resto. Certo? Então, quando a gente pega o ensino geral da palavra de Deus, especialmente do Evangelho, a gente vê que a salvação é algo operado por Deus e é definitivo. Né? Como Jesus diz, aqueles que são dele, ninguém vai tirar da sua mão. Amém? Então, a gente tem inúmeras passagens que falam sobre isso. Então, não é isso que o autor de Hebreus está dizendo, que alguém pode cair da salvação. Mas, pelo contrário, se a gente pegar os versículos 7 e 8, a gente vai entender corretamente. Ele aqui está fazendo uma comparação, tá? O que ele diz no versículo 4 é impossível, sim, é impossível que alguém que creu e caiu se arrependa novamente. Mas por que isso é impossível? Porque é impossível que alguém que creu verdadeiramente caia. O versículo 7 e 8 explica isso. Porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Ele está falando aqui que existe aquele que, realmente, nós recebemos os mesmos ensinamentos. Mas aquele que é salvo, ele recebe isso e ele produz o quê? Frutos dignos de arrependimento, ele produz os frutos do Espírito, né? E nisso está a perseverança dos salvos.
Mas aquele que produz espinhos e abrolhos é reprovado, diz o versículo 8. Ou seja, a mesma chuva, né, a palavra de Deus, que rega ambos, mas existe uma diferença. Esse aqui é verdadeiramente um salvo, ele creu de verdade. Ele vai permanecer, e é natural que ele cresça, então. Agora, esse outro aqui que produz espinhos, esse aqui, ele recebe a mesma chuva, ele recebe a mesma palavra, mas parece que não aprende. Por quê? Eles aprendem sempre, mas nunca chegam ao entendimento da verdade. Fazendo aplicação lá do que ele diz lá em Timóteo. Esses são os tais que você tem que ficar voltando às coisinhas básicas, né? Lançando novamente o fundamento dessas coisas. Você tem que ficar voltando ao básico, porque de verdade ele não aprendeu. Não entendeu a verdade. Ele não assimilou. Então, o que ele está dizendo aqui, sim, é impossível que alguém creia, caia da graça e se arrependa novamente. Porque, igualmente, é impossível que alguém que creia verdadeiramente caia da graça. Né? O crente pode vir a pecar. Isso prejudicar a comunhão dele com Deus. Mas não perder a filiação. Não perder a sua salvação. Nós estamos falando do crente verdadeiro. E isso os frutos dele vão mostrar. Se ele produzir erva proveitosa, para aqueles por quem é lavrada, e nós somos lavoura de quem? De Deus, amém? Nós somos lavoura de Deus. Então, se nós produzimos esses frutos, nós recebemos a bênção de Deus. Como nosso Senhor, tendo a Jesus Cristo, Filho de Deus, como nosso Salvador, nós somos abençoados nele. Mas aquele não convertido, ele é reprovado. Perto está da maldição. A maldição eterna. Os bancos das igrejas, as cadeiras das igrejas estão cheias de pessoas nessas condições, irmãos. Estão perto da maldição. A gente tem um problema gravíssimo quando pessoas são induzidas a uma suposta fé. Uma pessoa, por algum motivo, ela foi levada a declarar uma fé que de verdade ela não tem. E ela está lá na igreja, tá? Aparentemente, ela se encaixa perfeitamente nesse cenário aqui do versículo 4. Aparentemente, ela foi iluminada. Deus abriu os olhos dela. Provaram o dom celestial. Quer dizer, desfrutaram, né? Desfrutam ali de bênçãos de Deus. Se tornaram participantes do Espírito Santo. Bom, aparentemente elas são salvas, aparentemente elas dão alguns frutos, elas estão lá ligadas à igreja, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do século futuro. Tá? Aqui ele descreve assim de uma forma até meio poética, né? Uma pessoa aparentemente convertida. Mas nós temos muitas pessoas aparentemente assim dentro das igrejas, e queira Deus que não seja o caso de nenhum dos que estão aqui, mas se tiver, é um alerta, tá? Por quê? As pessoas estão lá aparentando uma fé, parece que eles foram, como
todo crente deve ter sido iluminado por Deus, ter tido seus olhos abertos, uma conversão genuína, vive uma vida, né, concernente às coisas espirituais, com o Espírito Santo, crê em Jesus Cristo, tem a palavra de Deus, tal, mas na verdade ele não entendeu nada. Espiritualmente falando, ele não entendeu. Aquelas verdades não se aplicam a ele, e os frutos dele são os espinhos e abrolhos. E ele está lá. E quando ele ouve o evangelho, o coração dele é mais duro do que daquele que chega pela primeira vez na igreja, senta no banco e ouve. Sabe por quê? Ele tem um álibi forte, ele diz: eu já sou um crente. Afinal, eu estou na igreja há tanto tempo. E o tempo vai passando e ele permanece ali, na igreja, aparentando uma fé, mas sem conversão. E cada vez mais ele vai chegando perto da maldição. Então, é uma exortação clara. Por que o autor de Hebreus está dizendo isso? Bom, irmãos, vocês se tornaram negligentes, e nós não devemos ser negligentes, porque senão nós não crescemos. E aqui ele então exemplifica. Existem pessoas que estão ali e elas não vão entender nada. Tem que ser ensinado e reensinado. Quem sabe elas se convertem, né? Porque na verdade elas ouviram, mas não entenderam. Elas não creram, não entenderam com... Não é a questão do intelecto, é mais a questão de não entender espiritualmente. Hã? Eles não chegaram à fé verdadeiramente naquilo. Então, cuidado, porque existe isso. E quando alguém não cresce, nos dá a entender, sugere que seja esse tipo de pessoa. Ele não sai dos rudimentos. Será que ele não entendeu nem o básico? Como é que ele pode crescer? Quem aqui sabe fazer equação de segundo grau? Falando de matemática. Opa, tem alguns que sabem. Aí, ó. Vou fazer a prova com vocês. Alguns talvez, não menosprezando nenhum irmão, mas talvez alguns nem se lembrem ou nem saibam o que é isso. Hã? Agora, porque já é uma coisinha um pouco mais evoluída, né? Agora, é possível você fazer equação se você não souber as operações básicas? Né? Quem sabe aqui somar? 1 mais 1, 3. Né? Somar, subtrair, né? Multiplicar. Tabuada. Quem sabe tabuada aqui? Pode falar aí, pastor. A gente vai para a calculadora, hein? Mas no nosso tempo de infância tinha que decorar a tabuada lá, todas elas. E se não, né, a professora falava, para amanhã vamos tomar aqui a tabuada do 3, do 4. E se você não falasse certo, puxão de orelha, viu? Eu tomei vários. Então, isso pode explicar o tamanho. Mas o que eu quero dizer com isso, irmãos? Nós não temos como aprender uma coisa mais, num nível mais elevado, se a gente não tiver o conhecimento do básico. Eu não posso saber fazer uma equação de segundo grau se eu não souber fazer uma de primeiro grau. Tá? E para fazer uma equação qualquer, eu preciso, no mínimo, saber as operações, que são o básico. Eu tenho que conhecer ali os algarismos, né? Tenho que aprender as operações, adição, subtração, multiplicação, divisão, aquela coisa básica que a gente aprende lá no primeiro grau, para depois você ir evoluindo. E tem coisas muito maiores, né?
Então, espiritualmente isso também é uma realidade, tá? Se alguém não aprendeu nem o básico, não tem a real compreensão de Cristo, não tem como crescer de verdade. Não. Mas aí ele volta, olha no versículo 9. Depois de dizer isso, ele diz: mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação. Percebe? Ele diz: nós queremos que vocês sejam salvos, então nós esperamos de vocês coisas que acompanham a salvação. Que essas coisas não se apliquem a vocês, né? De ter que ficar só ali martelando no básico, nos rudimentos. Não, nós esperamos que vocês não fiquem nos rudimentos, por quê? Nós esperamos que vocês se operem aquelas coisas que são mesmo, que dizem respeito e que acompanham a vida de alguém que é salvo. Ainda que assim falamos. Quer dizer, tá? Mesmo tendo feito essa exortação, irmãos, não creiam, o que ele está dizendo aqui não entendam que eu estou julgando vocês, que eu estou condenando vocês. Eu estou dizendo estou criticando vocês por serem acomodados, negligentes. E isso é típico de quem não é verdadeiramente salvo. Mas eu não estou acusando vocês de não serem salvos. Tá? Nós esperamos de vocês, de fato, coisas melhores. Percebe a exortação dele? Versículo 10, ele diz: porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho do amor que, para com o seu nome, mostrastes enquanto servistes aos santos. E ainda servis. Então, falando, não, eu reconheço, né, e sei do serviço de vocês. Eu estou acusando vocês de uma negligência por um certo aspecto, mas vocês têm dado frutos de conversão. Eu enxergo vocês como salvos e esperamos que as coisas que acompanham a salvação se mostrem na vida de vocês mesmos, confirmando isso. Versículo 11. Ele diz: mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado para a completa certeza da esperança até o fim. Vocês permaneçam nisso, para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Então, aqui nós vamos parar nesse versículo 12, mas ele diz: irmãos, apesar dessas exortações que eu faço, duras para vocês realmente refletirem, mas nós cremos que vocês são salvos e esperamos de vocês coisas melhores. E desejamos que vocês se mostrem cuidadosos. Né? O versículo 11, desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado para completa certeza da esperança até o fim. Cada um mostre o mesmo cuidado. Cuidado é o oposto de que palavra que ele usou antes? Negligente. Né? Cuidado é o oposto de negligência. Tá certo? Então é isso que ele quer estabelecer aqui. Olha, irmãos, vocês, nesse aspecto, têm se mostrado negligentes, mas não em outros. Então, eu espero que, no que diz respeito a essas coisas que eu estou falando para vocês, vocês deixem de ser negligentes e sejam cuidadosos nisso também, assim como vocês têm se mostrado em outras coisas. É comum que entre os crentes a gente tenha características diferentes. E às vezes a gente mostra alguns frutos e outros não. O ideal é que uma igreja, que os crentes que fazem parte dela, tenham uma vida espiritual equilibrada. Certo?
Eu já fui em igrejas, assim, irmãos, sinceramente, onde eu me senti muito, mas muito bem acolhido. Sabe aquela igreja que é puro amor? Eles são amorosos, hospitaleiros, carinhosos. Parece que eles são cuidadosos nisso. Mas eu fiquei muito triste em algumas dessas igrejas, onde eu vi que o zelo doutrinário, o cuidado do estudo, do entendimento, da prática, do ensino da Bíblia não tem o mesmo cuidado nisso, não tem o mesmo zelo que eles têm no amor. Entendeu? É uma igreja tão amorosa, mas tão sem entendimento em muitas coisas. Isso compromete, corrói e destrói uma igreja. Mas tem o contrário também. Também eu já conheci igrejas onde os irmãos têm um profundo conhecimento doutrinário. São igrejas organizadas, estruturadas, têm ensino, têm bons professores, além do pastor, mas uma igreja gelada. Fria. Então, tão cuidadosa em alguns aspectos e tão negligente em outros. Nós temos que ter um equilíbrio. Nosso zelo na doutrina, no amor, tem que ter um equilíbrio. Tá? É o ideal para uma igreja saudável, para uma vida cristã saudável. Aqui ele está dizendo, vocês se mostram zelosos em algumas coisas, mas eu espero que vocês se façam zelosos, cuidadosos também nesse aspecto, de buscar compreender melhor certas verdades. Tá? E que ele vai passar a explicar. Essa carta aos Hebreus não foi escrita à toa. Ela foi escrita para consolo, conforto deles, mas também nós vemos aqui a exortação. Então, outro dia nós pregamos algumas exortações bem duras. Lembram? Algumas exortações que são feitas aqui, que tem muito peso para os hebreus. Eu até comentei. Esse livro aqui, existiu uma certa resistência no começo para ser adotada no cânon bíblico, né? Para ser aceito como um livro inspirado, por aquele aspecto de não saber nem quem foi que escreveu ele. Mas as exortações dele, o ensino dele, conteúdo doutrinário e prático, era visto pelas igrejas como tão precioso que foi adotado por eles e as igrejas desfrutaram dessas coisas, a ponto de que acabaram aceitando, mesmo que assim, esse aspecto, principalmente do autor desconhecido, parecesse um impedimento, mas não teve como deixar esse livro de fora. Já pensou se a gente tivesse ficado sem Hebreus na Bíblia para nós hoje? A gente está estudando aqui, estudamos quase metade dessa carta. Será que o que a gente estudou aqui tem sido importante para você? Se a gente não tivesse ele, será que a gente estaria perdendo alguma coisa? Tire Hebreus e Romanos da Bíblia. Aí lascou, né? Como diz. A palavra de Deus é preciosa. E aqui nós temos uma parte bastante importante para nós entendermos. Olha, o crente, ele precisa se alimentar mais para ele ser forte. Não tem como a gente ser forte, irmãos, sem
buscar um entendimento maior, melhor das Escrituras. Que nós tenhamos zelo nisso. Buscar entender mais e melhor. Mas todo conhecimento, de alguma maneira, tem que ser transformado em algo prático na nossa vida. Tem que afetar a nossa vida. O maior conhecimento de Cristo deve fazer com que a gente ame mais Ele. Amar mais a Cristo faz mudar alguma coisa no seu comportamento? Se o que você estudar a respeito de Cristo não mudar nada no seu comportamento, nós temos que voltar a esses rudimentos. Entendeu? Nós vamos ter que ficar batendo nisso, porque você ainda não entendeu aquilo que é necessário. É isso que o autor de Hebreus está combatendo aqui. Nós não podemos ficar só lançando novamente os rudimentos. Nós precisamos crescer, irmãos. Essas coisas que acompanham a salvação. Deus dá crescimento ao seu povo. Nós temos... Deus providenciou algumas coisas essenciais para o crescimento do crente. Vocês saberiam dizer quais são? Sugestão, vai. Para a gente concluir aqui, fazer algumas coisas essenciais para o crescimento do crente. Oi? Leitura bíblica e oração. Amém. Espírito Santo. A igreja. Olha. Por que essas coisas são importantes? Bom, a leitura da Bíblia, alimento. A igreja, além da comunhão, da oportunidade de louvar juntos, nós temos mais uma porção, né? É curioso que a Bíblia ensina isso, a gente vê isso. Nós devemos ler a palavra de Deus, medita nela de dia e de noite. Nós devemos meditar na palavra de Deus, mas nós vemos essa prática no Novo Testamento de buscar juntos o maior aprendizado dela na igreja. Eram assim os cultos. Eles se reuniam e havia aqueles que pregavam, né? Os pregadores, os chamados profetas, estavam ali ensinando a palavra de Deus. A oração leva a gente a uma comunhão mais íntima com Deus. O Espírito Santo, que Ele dá para possibilitar a nós um discernimento da palavra. Olha, então Deus municia a gente daquilo que a gente precisa para crescer. Ele fornece. Se a gente não crescer, não é culpa de Deus. Tá certo? A culpa é nossa. Porque nós não estamos usando o que Ele nos dá. Ok? Então a gente para aqui nesse versículo 12, quando ele fala que não se façam negligentes, mas sejam imitadores dos que pela fé e paciência, ou seja, perseverança, herdam as promessas. Ele vai passar a falar aqui um pouquinho de Abraão, né, o exemplo desses que a gente deve imitar. A gente vai meditar nisso no nosso próximo estudo, essa parte final do capítulo 6. Tá bom?